Dentro da SPA tem um recurso quando a gente cria o campo personalizado chamado expressões regulares, tá? E a gente vai ver aqui na prática como criar isso. Então, eu já estou dentro de uma SPA de teste, dentro do módulo de CRM. Eu vou vir aqui ó, nessa engrenagem do lado direito, clico nela, venho na opção de configurações de campo. Ele vai abrir o construtor de campo normal, tá? Vou dar um criar. E dentro dele você pode escolher o campo do tipo série, que vai ser o melhor para a gente aplicar essas expressões, tá bom? Eu deixo ele desse formato mesmo, eu vou criar aqui um campo do tipo que vai ser o CPF. E o segredo está aqui, ó, na opção de mais, a gente tem algumas opções para você estar configurando. E aqui embaixo ó, tem as expressões regulares, que a gente chama, aqui está a expressão de validação regulares, tá? Se você quiser entender um pouquinho mais o que são as expressões regulares, dá uma pesquisadinha no Google, algumas expressões, algumas formas da gente estar calculando e medindo, entendendo quais são os tipos de valores que tem dentro de um campo e com base nisso você define a regra, tá? Eu já vou trazer uma regra pronta aqui, que é o seguinte, ele vai validar, no caso a gente está criando um campo do tipo CPF, um campo do tipo CPF sem a pontuação, tá? Somente os números, ou adicionando a pontuação também, tá? Aqueles pontinhos e o tracinho. A divisão disso tá aqui, tá? No pipezinho. Esse aqui é como se fosse o OU, tá? Que a gente chama. Então ele vai validar toda essa expressão para validar o CPF nosso sem a pontuação, então se eu digitar sem pontuação e salvar, ele salva normal, ou o valor com a pontuação, tá? Aí ele vai conseguir salvar também. Se eu fizer meio termo, mesclar, não vai funcionar porque eu estou definindo a regra somente para isso, tá? E nas expressões regulares, você pode pesquisar mais a fundo depois, ele explica cada um desses itens aqui, como que funciona, tá? Eu não vou entrar no detalhe aqui porque é muita coisa, vai ficar um vídeo muito longo. Vamos dar um salvar então, eu já tenho o meu campo com essa definição, e se você quiser essa definição que eu estou usando aqui no vídeo, eu vou deixar aqui nos comentários, tá? Aí você só copia e cola aí no teu Bittrex para você fazer o teste. Legal, já temos ali o campo CPF, eu vou dar aqui um adicionar novo item, vou adicionar um novo card dentro da minha SPA, vamos abrir ele. Como é um campo novo, ele está oculto, vamos adicionar esse campo aqui para a gente poder estar utilizando ele, vamos colocar ali o CPF, excelente. O CPF, ele tem 14 dígitos, contando os pontos, tá? Então, vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, ponto, 1, 2, 3, ponto, 1, 2, 3, tracinho, 1, 2, tá? Esse seria o padrão de CPF com a pontuação, tá? Ele salvou normalmente. Se eu tirar só o tracinho, por exemplo, vamos dar um salvar, ele não vai deixar salvar, porque eu configurei a regra para ser com pontuação ou sem pontuação. Então, se eu colocar aqui, ó, sem a pontuação, vamos dar um salvar, ó, ele já salvou normal, tá? E aí, dentro do próprio campo CPF, você também tem algumas opções ali de limite do tamanho do campo, tá? Então, eu posso definir o comprimento mínimo e o comprimento máximo. Como nessa regra eu defini os dois com pontuação e sem pontuação, ele vai variar, né, de 14 para menos dígitos dentro do campo. Então, eu preciso deixar com essa numeração 0, tá? Se você não quiser usar uma expressão numérica, essa expressão regular, na verdade, para validar, você pode deixar ela em branco, não tem problema nenhum. E aí você define só a quantidade de caracteres, né? 14, eu estaria especificando ali que ele precisa ter 14 dígitos.